Nós somos terapeutas, somos mentores terapeutas, que é diferente da terapia, né? Quem ainda não conhece. Então a gente basicamente conduz a pessoa, pega na mão, né, da pessoa e vai até o final da terapia, ajudando, tratando e fazendo com que ela seja conduzida nesse caminho aí que muitas das vezes faz com que ela fique travada para alcançar o seu melhor potencial. E a gente está aqui para ajudar nesse processo, né? Quando a gente fala sobre algum problema que nós temos, problemas de saúde, tem um problema cognitivo, então nós vamos no neuro, temos um problema cardíaco, nós vamos no cardiologista, tem problemas ortopédicos, tem problemas na vasculação, tudo tem um médico especializado. Mas quando falamos sobre problemas emocionais, pode ser que a gente desconheça, né? E principalmente quando a gente fala sobre padrões distorcidos de pensamento. Essa é a última live dessa série, né? De padrões distorcidos de pensamento. São 8, essa é a 8ª, né? As outras 7 estão lá, né, gravadas para vocês tirarem proveito. Podem ver lá, né, como que evoluiu, né, passo a passo. Você também vai ter exercícios. Tudo isso a gente compartilhou com vocês, um estudo profundo, destrinchando e compartilhando, até trazendo medidas práticas e exercícios práticos para vocês. Então hoje o tema ele vai resumir tudo que a gente falou sobre padrões distorcidos de pensamento. É lógico que nós falamos aqui dos principais, existem vários outros padrões distorcidos, mas hoje nós vamos falar de algo que são um duplo padrão distorcido, algo que nos diminui, que nós mesmos fazemos isso. Então, como parar de aumentar o negativo e apagar o positivo e melhorar a sua autoimagem? É isso que nós vamos conseguir analisar hoje. Falar um pouquinho sobre a autoimagem, falar sobre termos uma autoestima melhorada e a gente conseguir saber se nós estamos apagando coisas positivas, coisas boas e só concentrando no negativo, o que é muito comum, né? Bom, talvez você já tenha passado por isso. Você faz várias coisas boas, mas basta um erro pequeno, um detalhe pequeno, e aí parece que você só concentra nisso. Você só vê as coisas ruins. Você só vê o que aconteceu de negativo na sua vida. Sabe aquela situação quando alguém te elogia? Você recebe um elogio, a pessoa foi lá, né? Falou com tanto carinho com você com aquele elogio, mas aí você pensa assim, você não chega a dizer para a pessoa. Foi sorte. Qualquer um faria isso. Se você está reconhecendo essa frase, você já disse para você alguma vez essa frase assim, essa live é totalmente para você. Porque hoje a gente vai falar um pouco desse tipo de fala que só destrói a sua autoimagem. E como que você pode mudar essa maneira de pensar, essa forma com que você está se vendo. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Muito não, né? A gente vai falar um pouquinho aí, mas já vai ajudar bastante vocês e depois vocês vão poder entrar em contato com a gente. Por quê, gente? Moisés vai explicar um pouquinho sobre esse padrão aí. Isso, olha, esse padrão, você maximiza as coisas negativas e acaba diminuindo o positivo. Olha, todos nós já passamos por isso. Você concentrou demais em algo que foi negativo e acabou esquecendo do positivo. É interessante que muitas das vezes até tem aquele tipo de aconselhamento, aquele tipo de argumento que você sempre espera o pior, não é isso? Já viu aquela pessoa que já falou para você assim, olha, fulano, eu vou te dar um conselho. Ou às vezes você acabou de fazer uma palestra, você acabou de fazer algo no trabalho, entregou ali algo para o seu chefe, enfim, foi alguma tarefa que você fez. E aí a pessoa chega para você e fala naquele tom assim, rapaz, ficou muito bom. Aí esse ficou muito bom com a entonação de que vai continuar alguma coisa, você já pensa assim, mas... Não é isso? Pois é. Quando a pessoa ela fala o mais,
mesmo que a intenção é positiva em querer te ajudar, aí a gente se concentra só no negativo. A gente acha que a gente foi um fracasso. A gente pensa que tudo que a gente fez de positivo foi jogado no lixo por causa daquela afirmação, por causa daquele detalhe. Isso pode acontecer na nossa conversa. Mas você sabia que a conversa que nós temos na nossa mente, conversa com nós mesmos, pode fazer isso constantemente no dia a dia? Esse é o padrão de maximizar o negativo e minimizar o positivo. Nós mesmos falamos conosco. Nós podemos até mesmo intensificar a falha e diminuir as boas qualidades. O tempo que eu fiz, o esforço que eu fiz, as pesquisas que eu realizei, tudo isso é em vão para mim, porque eu tenho um padrão distorcido de pensamento em minimizar o positivo e maximizar o negativo. E aí às vezes a gente tem frases assim, né? Olha, vê se você se identifica com alguma dessas frases, se faz sentido para você. Eu errei uma palavra na apresentação. Então, eu estraguei tudo. Foi terrível. Ou então você pensa assim, puxa vida, a prova valendo 10, eu tirei 9. Eu devia ter tirado 10. Inclusive, lembra que a gente falou na última live sobre o deve ou deveria? Como isso é prejudicial e como isso ataca intensamente o nosso modo de pensar, criando vieses cognitivos? Pois é, entra aqui exatamente esse ponto de maximizar o erro e minimizar o positivo. E tem aquele tipo de frase também assim, a pessoa me elogiou, falou que eu fui muito bem, mas eu acho que a pessoa só quis ser educada. Na verdade, ela nem pensava em ser sincera. Isso é maximizar o erro e minimizar o positivo. Aí já aconteceu com você, ó. Você vai fazer assim. Se você se identificou com alguma coisa, você vai colocar assim, hashtag já valeu, viu? Hashtag já valeu. Você vai colocar isso, eu vou mandar aqui, ó. Você vai colocar isso aqui, ó. Ó, mandei aí no chat, viu? Se fizer sentido para você alguma coisa que a gente for falar, teve um impacto, puxa vida, isso aqui aconteceu comigo. Aí você coloca, já valeu. Viu? Bota aí para nós. A gente quer saber se você se identificou com alguns detalhes até agora que a gente falou sobre a maximização do negativo e a maximização do negativo e minimização do positivo. Viu? Então fala aí para nós. Legal, viu? Ótimo. Top. Achei que ia dar uma trava agora. Gente... Desculpa. E olha, isso aí está intimamente relacionado com a nossa autoimagem, viu? Muitas das vezes, se você se cobra demais, só concentrando no negativo, isso está relacionado à sua autoimagem. Por isso que Moisés mencionou agora importante, que vai afetar diretamente a sua autoimagem, porque é como se você fosse lá, se olhasse no espelho, mas só enxerga as manchas. Você ignora todo o resto. Ou você vê a tua imagem num espelho quebrado, né? Ali as tuas imagens acabam ficando de modo fragmentado ou incompleto. E quando você só vê o teu erro, a tua autoestima só vai diminuindo. Por isso que não adianta. Às vezes a pessoa te dá um elogio sincero, ela realmente viu algo ali muito bom em você, que você fez, que você apresentou, alguma coisa que você falou e assim por diante. Mas você, por diminuir a tua autoestima, você só vê aquele lado negativo. A gente entende bem isso que você está pensando. E como é, né, viver assim. E como que... É como se nada que você fizesse, nada que você construísse na sua vida fosse suficiente. Então, não importa o quanto você se esforce. Até o que você conquista, você não se sente feliz. Não sente feliz pelas coisas que você conquistou. Porque você pode começar a pensar que você não merecia aquilo, que foi sorte e assim por diante. Isso é sua baixa autoestima, é tua autoimagem sendo afetada por esses pensamentos aí do padrão negativo. Então é distorção, notou?
você tem uma autoestima, mas ela pode estar distorcida. E aí entra o padrão distorcido de pensamento. E você quer saber, quer ver como que é uma coisa assim, fantástica e muito doida, por assim dizer? Olha, tem um livro chamado Nação Dopamina. É um livro muito interessante de uma doutora, né, que ela estudou sobre exatamente sobre esse hormônio que nós temos, né, que é o hormônio do prazer. Mas sabe o que é interessante? Interessante que foi descoberto recentemente que tanto a dor como também o prazer, eles se sobrepõem. Eles são, basicamente, de um modo bem grosseiro falando, eles vêm do mesmo local do cérebro. Então, da mesma maneira, é como se fosse uma balança, né? Quando ela está ali nivelada com o chão, é o ideal. Quando a gente sente prazer em alguma coisa, os chocólatas aí de plantão, né? Se você ama chocolate, está vendo ali uma Netflix, né, ou está vendo qualquer outro, né, tipo de stream, de algo que você gosta, então a dopamina ela é gerada e aí ela pende para um lado. Mas lembra que eu falei que os cientistas descobriram que a dopamina, o mesmo hormônio, né, do prazer, responsável pelo prazer e também de sentir dor, ele se sobrepõe? Então, com a mesma intensidade que tem a dopamina, que você recebeu, vai ter a mesma intensidade de dor ou sofrimento que a pessoa vai sentir para equilibrar a balança. Isso se chama homeostase. É algo normal do nosso cérebro para ele manter sempre as coisas em equilíbrio. Eu estou explicando aqui de um modo bem grosseiro, né, porque a gente também não dá para acrescentar detalhes. Na nossa mentoria a gente explica mais detalhes sobre isso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Só para vocês entenderem que muitas das vezes a minha autoimagem é como se tivesse essa balança desequilibrada. Eu estou sendo influenciado diante das vozes, né, da minha cabeça, que eu converso comigo mesmo, de um modo tão negativo, concentrando tanto no negativo e não concentrando no positivo, que essa balança pende para o sofrimento. E aí nós precisamos de um pouco de dopamina para manter ela em equilíbrio. E aí pode acontecer algo que é um fenômeno, algo que pode fazer com que a gente não consiga entender ou encarar o que é o sofrimento com também o prazer. E a gente acaba confundindo os dois. E aí ficamos presos num loop de uma baixa autoestima que a gente acha que é normal. Tudo por causa de um padrão distorcido de pensamento. E sabe por que tudo isso acontece? Porque, novamente, o cérebro ele tem a tendência natural de dar mais peso ao negativo do que ao positivo. Mas a boa notícia para vocês, sabe qual é? Com treino, dá para mudar o que você está pensando e também sentindo. Você pode começar a ensinar a sua mente a reconhecer o que tem de bom em você. E é aí que entra a mentoria, a terapia e alguns exercícios práticos que a gente vai passar hoje, né? Certo? Então, é questão de treino. Novamente, se você tem um padrão distorcido de pensamento, isso não é um transtorno mental. É só um mau hábito. Faz sentido para vocês? Conseguiu aí identificar? Lembra aí, né? Se você se identificou com algo, coloca aí hashtag já valeu, que a gente gosta de ver, a gente gosta de analisar o nível, se realmente está atingindo vocês, se realmente faz sentido para vocês toda essa pesquisa, toda essa análise que a gente está explicando. E talvez só o fato da gente já estar explicando isso, tá falando alguns detalhes, na sua mente você já está aí no modo negativo, colocando aí impedimento, como se não encaixasse para você, que esse exercício que a gente vai passar aqui, nem vou fazer, porque eu já sei que eu não consigo. Viu o que ele falou lá em cima, né? Ele mostrou para vocês o quê? Que dá para treinar a nossa mente ir para o padrão positivo, porque fomos criados para viver esse padrão. Não funciona no padrão negativo, não está dando certo. A gente se vê sempre no negativo, sempre diminuindo ou desvalorizando aquilo que a gente faz, não é bom, né? A gente não consegue ver o lado bom, outras pessoas veem aquilo.
Só que quando a gente se olha no espelho, o nosso reflexo reflete algo negativo, tá distorcido, mas é uma boa notícia. Pega aí a caneta, o papel e bora lá começar a praticar esses exercícios que vocês vão sentir aí já uma mudança na maneira como vocês vão começar a se enxergar. Que infelizmente, gente, às vezes isso também começa lá na infância, né? Que não dá para falar todos os detalhes aqui, que vai passar de uma hora, mas começa lá. Mas tem como, né? A gente vai mostrar aí alguns exercícios para vocês já ir treinando a maneira de pensar, colocar no positivo, certo? Isso, é isso aí, gente. Olha, então vamos passar um paninho nesse espelho e limpar ele para você ver de um modo mais claro você mesmo e como você é um ser único e maravilhoso. Então vamos lá. O primeiro exercício se chama balança mental. O que essa balança mental ela faz? Bom, ela é uma balança. Então a gente consegue pesar e medir de uma maneira mais equilibrada. Quando você notar que está surgindo um pensamento negativo, você anota. Pode ser até no celular, viu? Anota ali, né, em meu número, coloca aí, manda para você mesmo. Anota ali o pensamento negativo que você teve. Pode ser um daqueles que a gente falou, lembra? Puxa vida, eu tirei nota baixa, era 10, eu tirei 9, eu deveria ter tirado 10. Peraí, vou anotar aqui esse pensamento. Puxa vida, eu sou incompetente, eu errei uma frase, eu gaguejei aqui nessa palestra, nesse discurso, eu não vou fazer mais. Vou anotar esse pensamento. Ó, pensamento negativo. É um padrão distorcido aparecendo. Aí você vai se comprometer. Isso é um dever que você tem que fazer para você mesmo, viu? Você vai se comprometer a escrever também algo para contrabalancear essa balança. Para fazer com que ela fique superior à parte positiva. O que você vai fazer? Se você escreveu algo que foi negativo, um pensamento negativo, você vai escrever uma coisa positiva no mesmo dia que você fez. Certo? Isso vai contrabalancear essa balança mental que você vai ter. Esse é o primeiro exercício. O pessoal está conseguindo entender, né? Tá conseguindo entender? Diz aí para nós, viu? Porque depois que a coisa vocês veem aí... A gente repete o exercício. Ou rever na live, né? Para não atrasar também. Muito bem. Então, primeiro exercício, balança mental. Dei um pensamento positivo, negativo, eu anoto. E eu vou anotar o positivo. O segundo exercício se chama cartão de evidência positiva. O que o cartão de evidência positiva ele faz? Você vai anotar 3 coisas boas que você fez ou viveu no dia. Pode ser qualquer coisa, viu? Pode ser coisas pequenas. Mas você fez algo positivo, algo bom. Pode ser algo, olha, vou citar um exemplo aqui bem grosseiro, um exemplo bem simples. Você saiu de casa e você viu o seu vizinho passeando com o cachorro. E aí você notou que o cachorro deve ter ficado feliz e o dono também está feliz com isso. Pronto, isso você vai sentir algo positivo. Você sentiu algo positivo? Então anote. Pronto, eu vi ou vivenciei algo positivo. Você conseguiu ajudar alguém a atravessar a rua? Talvez um idoso, uma pessoa com, né, que talvez seja deficiente, né, visual. Você conseguiu fazer com que ele fosse ajudado? Ou você ajudou alguém de outra maneira? Anote isso. Isso é positivo. Aí você vai ler de manhã o que você anotou, 3 coisas. E vai ler à noite. Isso é muito importante, viu? Você lê à noite. É como se você estivesse tomando um antídoto, um remédio, de manhã e à noite, de 12 em 12 horas. E isso vai ajudar você a conseguir tomar esse antídoto contra o pensamento só vejo o negativo. Maximizo o negativo. Certo? Então, ó, balança mental e cartão de evidência positiva. Esses são os 2 exercícios. Agora tem o exercício do espelho. Mas é o espelho limpo, viu, gente? Não é o espelho sujo, não. Você vai olhar lá nos seus olhos, vai dizer para você assim: eu não sou os meus erros, eu sou o meu crescimento. Pode até parecer estranho ficar lá no espelho, olhando para você mesmo, dentro dos seus olhos e dizer isso. Mas é o começo, gente. É apenas um treino.
Esse é o exercício do espelho. Vai ser bem sem graça no início, viu? Ficar lá Mas olhando. façam isso, né? Eu já fiz, é um Eu pouco também. sem graça, né? A Juliana também. É um pouco sem graça no início, mas tem um efeito muito poderoso, porque você se conhece muito bem. E aí você dizendo isso para você tem um impacto muito grande também as suas palavras. E principalmente em situações desafiadoras para você. Vai enfrentar um desafio? Então vai lá no espelho, olha nos seus olhos e diga, né? Eu não sou os meus erros. Isso que eu estou pensando não resume quem eu sou. Eu sou o meu crescimento. Porque isso vai ser um treino. E o próximo exercício é o neuroplasticidade de gratidão. Neuroplasticidade da gratidão, né? Isso mesmo. Antes de dormir, você vai escrever 3 coisas que você fez bem. Não importa o tamanho do que você fez, viu? Tudo que você fez e que você deu um significado, assim, isso aqui foi bom. Anote. Seu cérebro vai aprender a registrar aquilo que foi positivo, com o mesmo impacto, com o mesmo peso que o negativo. Não é fácil lá a gente ficar registrando as coisas negativas que a gente fez, que passou, nos cobrando, nos diminuindo, desvalorizando? Então você vai começar a pensar e registrar o positivo, porque o nosso cérebro tem a mesma capacidade. Para ele, peso, igual. Faça isso. Antes de dormir, 3 coisas que você fez bem. Vai ficar ali, né? Pensando e pensando e pensando. Vai ser muito bom. E assim, só para explicando brevemente aqui, né? Lembra que a Juliana falou a neuroplasticidade da gratidão? A gente já explicou algo, né, parecido nas outras lives, mas só para vocês que estão chegando entender também. De um modo bem simples e também bem grosseiro, bem fácil da gente entender. O nosso cérebro, ele não é elástico, ele é plástico. Então vou citar um exemplo para vocês, viu? Imagina que o nosso cérebro, se ele fosse elástico, ele seria assim, ó. Ele deformaria, mas depois voltaria. Qual é o problema disso? Do nosso cérebro ser elástico? Que as memórias positivas a gente ia vivenciar, mas depois ia esquecer. Mas as negativas também. Mas viver é isso, né? É a gente conseguir lidar com as situações negativas e criar mais resiliência, a gente criar mais perseverança. Então não é elástico, mas ele é plástico, por assim dizer, né? Por quê? Porque o plástico, ele pode até mesmo deformar. A gente amassa ele deforma, mas quando ele volta com algumas fissuras, com algumas marcações. Essas marcações são vivências, são traumas, são emoções vividas. Isso tudo faz com que você se torne quem você é. É lógico que padrões distorcidos de pensamento também podem vir com essa neuroplasticidade. Por isso que a Juliana disse que qual que é o detalhe, qual é o exercício. Quer repetir? Antes de dormir, você vai escrever 3 coisas que você fez bem. Não importa, gente, o que você fez. Isso aqui eu não vou anotar não porque foi bobagem. Não importa. Anote, porque o seu cérebro vai aprender, vai registrar essas coisas boas, esse sentimento, essa sensação que você teve. Então ele vai fazer isso. Aí, como Moisés explicou, ele vai criar novos caminhos. É como se fossem novas fissuras, né? Isso, porque ele já tem o caminho, o atalho que ele segue para o negativo. Isso aí ele já vai, aí vamos dizer, de olhos fechados. Porque ele já tem esse padrão. A gente quer ir para o padrão positivo, criar esses novos caminhos neurais, certo? E o terceiro exercício é ressignificação de frases, trazer novo objetivo, dar novo significado. Por quê? Aquela frase que a gente fala assim, eu fracassei. Ela está no modo negativo, então vamos trazer para o lado positivo. Traga para o lado positivo dizendo, eu aprendi uma forma que não deu certo. Tem até aquilo que você conta lá do inventor da luz, né? Sim, de Thomas Edison, eu falei, não foi? Lembra? Você falou em uma... Foi, numa live eu falei, né? Por exemplo, né? Brevemente, aproveitando aqui para que a Juliana deu a deixa. Thomas Edison, ele
foi entrevistado, né? Na época, quando ele inventou, né, o filamento de algodão, que é a lâmpada elétrica, aí um repórter perguntou: qual é a sua sensação de você ter errado 2000 vezes? Aí ele respondeu: eu não errei ou não fracassei 2000 vezes. Eu descobri 2000 vezes diferentes, ou 2000 formas diferentes de não fazer uma lâmpada elétrica. Então o que é isso? Ressignificação. Exatamente. Então não é um fracasso. Você só aprendeu uma forma de não repetir novamente aquilo que você fez. Não deu certo? Tente outra forma. Aquilo lá foi sorte. Não. Troque isso. Fala, eu me esforcei. Isso aqui é o resultado do meu esforço. Olha como muda, gente. Parece coisa simples e pequena, mas tem um grande significado pra gente. Então, isso é ressignificar. Trazer um novo significado para sua vida, um novo sentido. Não foi sorte, foi um esforço seu. E esse trabalho que você deu o seu melhor, vai ter um bom resultado. É verdade. Gente, e aí, o que vocês estão achando? Fala para nós se isso está encaixando com vocês, se faz sentido. Faz aí um hashtag já valeu, para a gente saber, né, entender se vocês estão conseguindo captar, se isso faz sentido para vocês. É importante que vocês consigam entender. Lógico que vocês podem rever essa live quantas vezes, mas aqui vocês podem interagir, né? Podem fazer perguntas, na medida do possível a gente pode responder, viu? Então fala para nós aí, tá conseguindo acompanhar? Tá dando para entender? Você disse que Nice precisa dessa live. Passe para ela. Convida ela aí. Passe aí para Nice. Legal. Muito bom. Legal, gente. Que bom, viu? Anote bem aí, viu, Ellen? É isso aí, gente. Muito bom. Vai fazendo, vai falando aí, viu? Se tá fazendo sentido para vocês, botem um hashtag já valeu, que a gente fica muito feliz aqui. Então, ó, em resumo para vocês e também para a gente refletir, viu? Se você, por algum momento, pensou que você se olha só de modo negativo, você só tem defeitos, você é um fracasso, você é burro, você é burra, você é ignorante, você não consegue fazer nada. Olha, não é quem realmente você é. Não é porque você é assim, mas é porque sua mente aprendeu a olhar desse jeito. Certo? Entenda isso. Quando você olha para você mesmo e vê só isso, uma pessoa que tem muitos defeitos, é sua mente que aprendeu dessa maneira. É um padrão distorcido. Você condicionou ele ou várias circunstâncias na sua vida que só você sabe, talvez desde a infância. Imagina, durante 5, 10, 20, 30 anos ou mais, você se viu dessa mesma maneira. Então é um hábito que você criou. Só que é um hábito que não te faz crescer como pessoa. É um hábito que prejudica, né? Que é muito negativo. Isso mesmo. Olha, a Rafa falou um negócio ali, ó. Nossa mente muitas das vezes acaba nos sabotando. Mas saiba, você consegue mudar isso. Exatamente. Muito sabotagem. bem, Rafaela. A nossa mente faz isso com uma certa frequência, né? E como qualquer aprendizado, dá para reaprender. Você não precisa mais viver preso naquele espelho embaçado. Comece hoje, gente, a construir sua autoimagem mais justa. Seja mais real com você, mais gentil. Nem sempre a gente pode esperar isso de outras pessoas, né? Mas espere isso de você, faça isso por você. Seja mais justa, mais real, mais realista, mais gentil. Olhe lá no espelho e veja o potencial incrível que você tem. A capacidade incrível que você tem. É isso aí, gente. Dá Olha, vontade de falar mais, né? Mas... dá vontade de ficar falando isso aqui o tempo todo, sabe? Porque a gente se empolga e aí se for deixar a gente fica aqui e só falando. Mas é assim, ó. É muito importante, reveja essas lives, viu? A gente vai elaborar outras, né? Não com tanta frequência, talvez a gente faça
né, com outra série, a gente vai pensar aí, mas a gente vai fazer agora as outras com menos frequência, trazendo também outros materiais para vocês que são interessantes. Mas pense assim, ó, tem um Daniel Kahneman, ele foi ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas ele foi psicólogo, escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, e ele falou algo que chamou a atenção, que a gente tem o efeito dotação. O efeito dotação é quando a gente valoriza demais alguma coisa que ela acaba tornando como posse, a gente adquire isso como posse. Isso pode ser tudo, pode ser tanto na parte da economia financeira, como também em sentimentos, emoções. Porque imagina, tem muitas pessoas que elas acabam adotando um tipo de pensamento, um tipo de sentimento, que para ela tirar isso da mente é como se estivesse extirpando ela, é como se estivesse cortando ela, ela se sente assim. E aí ela cai no efeito dotação, ela como que adotasse aquele sentimento, aquela visão, e ela não consegue mais tirar aquilo da mente. Acontece uma imunização cognitiva. Já viu aquela pessoa que tem cabeça dura? Pois é, uma imunização cognitiva. E isso acontece muito se a gente ficar preso nesse loop, pensando que nós somos fracassados, pensando que, como a gente lembrou, né, relembrando até algumas lives, que é tudo ou nada, né, 880, ou para mim é tudo ou é nada, ou para mim dá certo ou não dá certo, ou aquele tipo de pensamento que eu quero adivinhar o que a pessoa está pensando, né? Eu acho que a pessoa não ligou para mim, não mandou mensagem de texto, eu falei um bom dia para ela, ela não me respondeu até hoje, ela está com raiva de mim. Eu fico aqui querendo imaginar o que a outra pessoa está pensando. Olha, tudo isso é um padrão distorcido de pensamento. Isso nos prejudica. Então vamos tirar esse padrão, vamos trazer novos padrões, um padrão que não é distorcido, mas um padrão que seja mais saudável, para a gente ficar livre desse efeito dotação, a gente não ficar apegado demais a sentimentos que a gente acha que somos aquele sentimento. Mas é como a Juliana falou, né? Isso é uma gentileza. Exatamente, né? A gente precisa ser gentil com a gente, né? A gente tem a capacidade. A gente pode sim fazer coisas maravilhosas. Confie, vai lá, faça os exercícios direitinho, analise, limpa teu espelho, porque às vezes você está se vendo de uma forma distorcida. Isso não é real. Dá para reaprender. Nosso cérebro tem a capacidade de fazer isso. É muito natural da nossa parte para o lado negativo, mas todo mundo aqui vai concordar que ninguém vive no negativo e fala assim, tô bem, tô feliz, tô realizada. Ninguém faz isso. A gente, para estar feliz, a felicidade, essa é uma verdade absoluta. A felicidade vem disso. Vem da gente se ver de uma forma mais bonita, melhor, positiva, não negativa. Muito bem, gente. Vamos lá para a frase, então. Para as frases, hoje eu vou falar 2 frases para você e a Juliana vai falar uma. Hoje é especial, viu? Não vai ser só 2 frases, uma para cada não. Então, a primeira frase que eu quero passar para vocês, juntando aí todos os padrões, viu? Essa frase encaixa com todos os padrões. Você vai pensar assim: pensamentos distorcidos são como nuvens. Elas passam. Você é o céu. Certo? Vou repetir. Pensamentos distorcidos são como nuvens. Elas passam. Você é o céu. Então essa é a primeira frase. Quer citar a sua? Eu cito as 2 minhas primeiro. Acho que vou citar a minha primeiro, vai que cai aí, né? Tô brincando. Então deixa a sua por último. Então. Eu vou falar de novo, eu vou falar a segunda minha, viu? A segunda minha é: sua autoimagem, agora falando sobre a live de hoje, né? Sua autoimagem não é formada pelo seu pior erro, mas pela soma de quem você é e do esforço que você faz todos os dias. Muito bonito, viu? Repito? Vou repetir, viu? Ó, sua autoimagem não é formada pelo seu pior erro, mas pela soma de quem você é e do esforço que faz todos os dias. Certo? Então essas são as 2 frases aí que vocês estão gostando tanto, viu? Minhas, né? Agora tem da Juliana.
E essa frase é bom porque ela também deixa bem claro tudo que a gente falou aqui agora, né? A tua autoestima, ela nasce quando você se enxerga por inteiro. Olha que bonito. A tua autoestima nasce quando você se enxerga por inteiro. Não faça comparações. Isso atrapalha a tua autoestima. Às vezes o que está acontecendo de você estar até se sabotando também é você ficar lá buscando comparações. Quando você vê que uma pessoa faz algo, você não consegue fazer aquilo que ela faz, então você acaba diminuindo, colocando defeito naquilo que você faz. A tua autoestima, ela vai nascer quando você enxergar você mesma por inteiro. Então não é bom saber disso? Você tem um potencial, cada um tem um dom, cada um tem um potencial incrível. Quando junta fica melhor ainda, né? Mas deixa nascer, comece a enxergar a pessoa incrível que você é. Pode terminar? Eu tô pensando aqui é porque eu fiquei pensando na frase dela. Repete a frase de novo. Esse menino. A tua autoestima nasce quando você se enxerga por inteiro. É interessante, né? Porque se a gente for refletir, na verdade é isso mesmo, né, gente? A gente, quando fica concentrado demais em pensamentos negativos, em que eu sou negativo ou algum erro, tudo bem, todos nós erramos, somos imperfeitos, né? Mas isso faz de nós seres humanos, não é isso? E a gente consegue, né, ser resiliente quando nós erramos. Conseguimos perseverar e sermos mais perseverantes quando nós erramos, não é? Então, quando a gente fica concentrado em só alguns erros que nós temos, é como se a gente enxergasse a nós mesmos em pequenas porcentagens, né? Não por inteiro. Né? Então, faz todo sentido aí, né? A frase da Juliana, né? Muito bom. Excelente. Valeu, minha gente. Então, se essa live fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir isso. Faz as anotações e passa aí para as pessoas que você ama, para as pessoas que você vê que não assistiu essa live. Compartilhe essa live para elas, né? Para que isso possa expandir, chegar ao maior número de pessoas que possam precisar. A gente tenta fazer uma live mais curta possível, porque a gente sabe, né? Que a gente quer chegar ao maior número de pessoas para ajudar elas nesse sentido mesmo, né? Quantas pessoas estão presas em padrões distorcidos de pensamento e, na verdade, é mais simples. Conta, né? Às vezes nem se dão conta disso e está aí há anos. Exatamente. Nesse padrão distorcido. E é algo simples. Se você já começou a fazer os exercícios desde a primeira live, talvez agora você já viu resultados positivos para você. Então faça isso, né? Compartilhe com as pessoas que você ama, reveja quantas vezes quiser essa live. E se você quiser saber mais, se você quiser realmente mudar a sua autoimagem, se você quiser aprender mais sobre a mentoria terapêutica que a gente oferece, baseado na TCC, na neurociência, epigenética, em traços de personalidade, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode até falar um pouquinho, né? Talvez isso é uma live para frente, sobre traços de caráter. Entre em contato com a gente aqui no direct, ou entra lá na BIOS, manda mensagem pra gente pelo WhatsApp, que a gente vai estar aí junto com vocês nessa caminhada. Tá certo? Valeu aí, gente. Obrigada aí pelos comentários. A gente viu que vocês gostaram. Tava precisando ouvir isso. Recebemos parabéns aqui também da Lenilza e muitos outros aqui que tem que subir aí para eu ver. Obrigada de coração, viu? A gente faz com muito carinho. A gente traz esse assunto porque a gente sabe que o quanto é importante, né, a gente mudar esses padrões de pensamento, o quanto vai fazer bem pra gente, o quanto vai fazer bem para aquelas pessoas que a gente se relaciona, porque isso afeta as pessoas que estão à nossa volta, viu? De coração, obrigada aí, anotado, isso mesmo, anote. Quem falou isso? A Ellen já falou, anotei tudo, a Ellen falou. JA Salão de Beleza. A gente lembra de vocês, estava aqui com a gente, né? Sim. Legal. Rafaela falou uma frase muito boa, viu? A Rafaela é mentorada nossa, né? Muito bem, acaba nos sabotando mesmo. A Graciene Barros, obrigado, viu, Graciene? Legal aí, que bom que gostou. Lenilza, obrigado aí. Todo mundo que deu os parabéns aí, muito obrigado. Legal, que bom que vocês apreciaram, viu? A Sil, Renata 20, que bom, viu? Legal.
Esperamos que tenham gostado mesmo. Valeu, minha gente. Foi um prazer aí estar com vocês mais uma vez. Vai ficando atento. Quando tiver novas lives, a gente vai mandar para vocês aqui. Revejam essas lives. Daqui a pouco, assim que baixar, eu vou mandar ela aqui lá no Instagram. E aí vai estar disponível para vocês poderem compartilhar, rever e estar fazendo uso aí de todas as técnicas e exercícios. Tá certo? Valeu, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.